Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu por aqui de novo, Joyce Vieira. Se você não me conhece, esse é o canal Tá na Bíblia. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, ter uma visão panorâmica do que aconteceu no período interbíblico. Lembrando que se você é novo por aqui, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho, dá uma curtida e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esses estudos maravilhosos da Palavra de Deus. Amém? Então, gente, o período interbíblico, sim, sabe aquelas folhinhas em branco que ficam entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que eu, quando criança, achava que era para fazer anotações? Não é não, é para mostrar que entre o Antigo e o Novo Testamento houve um período chamado do período de silêncio profético, um período em que não houve o registro de profecias de Deus para o povo, certo? Então, essas folhinhas em branco, também chamadas do período interbíblico ou período intertestamentário, é o espaço de tempo, aproximadamente 400 anos, tá? Entre o Novo e o Antigo Testamento, ou melhor, entre o Antigo e o Novo Testamento, é o período de Neemias, que foi quando foi escrito o livro de Malaquias. Vocês já viram em estudos anteriores aqui no nosso canal que, embora a Bíblia tenha uma construção, começando pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não é verdade? Ela não tem uma ordem cronológica, porque logo depois do Pentateuco, então, vem os livros históricos, e aí os livros poéticos, e por exemplo, Jó, que é o primeiro dos livros poéticos, na verdade, Jó, ele era mais ou menos que contemporâneo de Abraão, lá do início, né? Então, na verdade, se formos analisar cronologicamente, Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, esse profeta profetiza, então, no período de Neemias, tá certo? Então, nós temos que ter essa visão, e esse estudo está completo aqui no nosso canal. Volta nos outros vídeos lá na frente que você vai entender melhor do que eu estou falando, tá certo? Bom, então esse período aí, terminando em Malaquias, o último profeta, o último livro escrito do Antigo Testamento, e o nascimento de Cristo, que já então Mateus, Marcos e Lucas, que os evangelhos vão relatar então o nascimento de Jesus. Nesse período aí houve então um espaço de aproximadamente 400 anos, na verdade foi de 433 a 5 antes de Cristo, tá certo? Esse período chamado de período de silêncio, onde não houve uma palavra profética para o povo de Israel, na verdade, não é que o mundo parou, pelo contrário, muitas coisas significativas aconteceram nesse período. Durante esse momento histórico, pode-se dizer que o mundo descrito no Novo Testamento estava em formação. Então, o conhecimento dos fatos acontecidos, dos fatos históricos nesse período interbíblico é fundamental para que nós possamos ter um melhor entendimento do contexto histórico do Novo Testamento, tá certo? Então, se nós voltarmos lá para o ano de 538 a.C., nós veremos o início do período persa, que durou até aproximadamente 330 a.C. Os persas, na verdade, conquistaram os babilônicos, que por sua vez já tinham conquistado Jerusalém em 568 a.C., tá certo? Então temos aí o domínio da Pérsia, sobre os judeus por aproximadamente 200 anos. Nesse período, vemos que os judeus foram liderados por sumos sacerdotes e tinham permissão de seguirem suas práticas religiosas. Tem todo um contexto histórico aí também. Mais uma vez eu volto a dizer que aqui é um panorama, uma visão panorâmica, tá certo? Lá dentro do nosso canal também a gente relata um pouquinho isso melhor. Mas seguindo aqui, por volta de 430 a.C., o profeta Malaquias então exerce o seu ministério. Foi o último registro profético daquele tempo. Seguindo, nós vamos para 333 a.C. e foi a vez das tropas persas serem derrotadas por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, por exemplo, não está na Bíblia. Alexandre o Grande está na Bíblia? Não, não está na Bíblia, mas ele faz parte dessa história. E aqui ocorre uma coisa muito interessante, que é o período helenístico. O que é esse período helenístico, Joyce? É a assimilação da cultura
cultura e da tradição grega naquela sociedade. Esse período helenístico durou entre 330 e 166 a.C. Alexandre tinha um desejo, eu posso dizer até que a ambição de unificar o mundo com a cultura grega. É interessante hoje, por exemplo, todo mundo tem que aprender inglês, porque inglês é o idioma dominante, né? Então naquela época tinha que se aprender o grego, porque ali estava acontecendo o domínio daquele império. Então, em 323 a.C., morre Alexandre o Grande, e aí o seu império, ele então é dividido entre os seus generais. E dessa divisão, então, surgem duas dinastias. A dinastia Ptolomaica, que é no Egito, e a dinastia Seleucida, que está na Síria e na Macedônia. E por mais de 100 anos, essas dinastias disputaram o controle da Palestina. Enquanto os ptolomeus estavam no controle, as práticas religiosas dos judeus foram respeitadas. Entretanto, em 198 a.C., os seleucidas assumiram o poder. E aí os primeiros anos até que foram tranquilos, mas em 175 a.C., quando Antíoco IV Epifânio subiu ao poder, as coisas ficaram muito difíceis para o povo judeu. Antíoco IV Epifânio tentou impor um tipo de helenização radical, quer dizer, é a força, a coisa tem que acontecer. E ele então comete grandes atrocidades. Ele tinha o objetivo de acabar de vez com a religião judaica. E assim, dessa forma, ele proibiu elementos fundamentais dos costumes judaicos. Olha só exemplos disso. Ele tentou destruir as cópias da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros de Moisés, é o Pentateuco, esse que eu acabei de falar, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele exigiu que o deus grego Zeus fosse cultuado. E pasmem vocês, a afronta era tão grande que ele pega um porco, que é considerado na cultura judaica um animal imundo, né? E ele sacrifica um porco dentro do templo de Jerusalém, no altar onde o povo de Israel, né, os judeus celebravam e sacrificavam ao Senhor Deus. Então, seguindo daí, ocorre então uma revolta dos judeus. Eles não ficaram satisfeitos com o que estava acontecendo. E essa revolta no período interbíblico, né, é chamada da revolta dos Macabeus. E eu vou explicar isso para vocês agora. Matatias, um homem camponês, idoso, de uma família sacerdotal, ele tinha 5 filhos e junto com esses seus 5 filhos, Judas, Macabeu, Jonatas, Simão, João e Eleazar, eles formaram a liderança da oposição ao governo de Antíoco IV Epifânio. O conflito, então conhecido como Revolta dos Macabeus, durou 24 anos. Então vai de 166 a.C. a 142 a.C. E esse conflito culminou na independência de Judá até 63 a.C., que é quando então Simão, o último dos 5 filhos de Matatias, morre. Bom, a dinastia dos Amoneus, né, que é fundada sob a liderança de Simão Macabeu, ela ela acontece 2 décadas depois que o seu irmão Judas Macabeu derrotou o exército seleucida durante a revolta macabeia, tá? E em 165 a.C. isso acontece. E isso tudo sobrevive 103 anos antes então de se renderem à dinastia herodiana. Eu tô querendo passar muita informação para vocês porque tem muita coisa para falar e eu acabo enrolando as palavras aqui, mas vamos lá. Sobrevive por 103 anos antes de se render à dinastia herodiana em 37 a.C. A dinastia dos Asmoneus se transforma também num regime helenista. E aí, entre 103 e 76 a.C., Alexandre Janeu chegou até mesmo a perseguir os fariseus. Vocês lembram dos fariseus? Nós já falamos dele. É um grupo, uma ramificação dos judeus, muito fiéis à lei, à letra, à palavra, tá certo? Bom, finalmente, em 63 a.C., a dinastia dos Asmoneus chega ao fim numa intervenção romana na disputa entre Aristóbulo II e Hircano II, filho de Janeu.
A dominação romana se inicia de forma muito traumática para os judeus. Agora a gente entende, né? Porque o Antigo Testamento termina e quando começa o Novo Testamento, os romanos já estão na liderança, já estão lá no pódio. A gente fica sem entender muito porquê. Como que o Império Romano surgiu? Nesses 400 anos aí, houve então toda essa mudança histórica, a sociedade mudou, tá certo? Então, vemos que a dominação romana se inicia, ela é traumática para os judeus. O general Pompeu conquista o Oriente para Roma e toma Jerusalém e acaba massacrando os sacerdotes e profanando o lugar santíssimo. Bom, vamos tratar aqui um pouquinho agora sobre a literatura, o que foi escrito nesse período que não está na Bíblia, que não aparece ali na Bíblia, né? Portanto, não é canônico. Esses livros que nós vamos falar agora não têm a canonicidade, mas eles têm um conteúdo histórico que é muito importante para nós. Então, embora esse período interbíblico tenha sido marcado por turbulências e conflitos, muito material literário foi produzido pelos judeus, tá? Durante esses anos. Desde textos históricos até obras apocalípticas, que não estou falando do Apocalipse de João que vem depois, tá? Mas obras com características apocalípticas. E certamente as três principais obras desse período foram a Septuaginta, que eu já vou explicar para vocês o que é, os apócrifos, que são aqueles livros não canônicos que não se encontram na Bíblia protestante, e os manuscritos do Mar Morto. Bom, a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Lembra que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E aí então ocorre uma versão grega, porque o povo já não falava mais o hebraico, eles queriam ter acesso à palavra de Deus. Então há essa Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e tem esse nome porque 72 estudiosos se reuniram numa ilha chamada Ilha de Faros, próximo à cidade de Alexandria, para traduzir o Antigo Testamento para o grego. A Septuaginta então se torna a Bíblia dos judeus fora da Palestina. E isso aconteceu principalmente pelo fato de que muitos deles já não falavam mais o hebraico, e nós já conversamos sobre isso. Posteriormente, então, a Septuaginta também se torna a Bíblia mais usada pela igreja primitiva, porque a igreja primitiva já está lá no Novo Testamento, ela vem, a igreja cristã, né, ela vem depois de Cristo, e ali eles já falavam o grego. Então tornou-se a Bíblia mais usada por eles porque estava traduzida para grego. Os livros apócrifos, ou seja, não canonizados, também foram escritos nesse período intertestamentário, tá certo? Com exceção de dois deles, tá? Segunda Esdras, aliás, com exceção de dois não, com exceção de Segunda Esdras, que provavelmente foi escrita lá pelos anos 90 depois de Cristo, tá? Esse único livro. Bom, os chamados apócrifos são uma coletânea de livros, juntamente com mais alguns acréscimos de alguns textos canônicos, ou seja, alguns livros canônicos tinham uns acréscimos que foram removidos, tá? Para então se tornarem livros de fato canônicos. Por outro lado, sem dúvida, essa obra possui uma importância muito grande como fonte de informação histórica para o estudo do período entre os dois testamentos. Então, essa história, por exemplo, da revolta dos Macabeus está lá no livro do Macabeus, tá? Porém, os livros apócrifos não apresentam nenhum valor doutrinário, atenção a esse ponto, além de conter erros cronológicos e várias ideias conflitantes com os textos canônicos. Lembra que eu disse para vocês há um tempo atrás que a Bíblia ela não se contradiz, pelo contrário, ela se completa. Então, esses livros não são considerados canônicos exatamente porque tem alguma doutrina que contradiz o que está escrito na Bíblia, tá certo? Bom, os manuscritos do Mar Morto já são documentos e fragmentos encontrados, pasmem vocês, em 1947. É coisa fresquinha, novinha, né? Em uma caverna nas colinas da costa sudoeste do Mar Morto. Esse material incluía livros do Antigo Testamento, alguns dos apócrifos, alguns livros pseudoepígrafos. Que livros são esses? São textos escritos por autores que se faziam passar por personagens importantes da antiguidade para trazer um peso maior que estava sendo escrito, né? Vocês vão saber que na época de alguns pintores famosos, né, muitas vezes quem pintava aquele quadro, por exemplo, eram seus alunos, mas quem assinava era esse pintor famoso para trazer um peso, a pessoa acha, nossa, esse quadro é quadro de fulano, e então era uma prática naquela época, tá? Então essas obras, além disso que eu falei para você, né, além de ter os livros do Antigo Testamento, alguns dos apócrifos, os livros pseudoepígrafos, tinha também ali dentro obras apocalípticas e vários outros livros específicos da seita que produziu esse material, né, os manuscritos do Mar Morto, tá certo?
Bom, como vimos nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento, grandes mudanças ocorreram na sociedade judaica. E um dos movimentos mais importantes foi a diáspora, tá? Também chamada de dispersão, que embora tenha começado lá no exílio, foi no período interbíblico que a diáspora realmente ganhou força e espalhou o povo judeu até mesmo por terras mais longínquas. Nesse período também surgiram grupos políticos e religiosos, os saduceus, os essênios, os fariseus, que nós já tratamos dele, né? No período interbíblico, foi que nesse período que o conceito de sinagoga para os judeus se solidificou, porque como o povo de Israel não tinha mais acesso ao templo, eles criaram pequenos templos, pequenas sinagogas, né, para poder cultuar, prestar culto ao Deus de Israel. Essa forma de culto era fundamentada no estudo da Torá, os 5 livros, o Pentateuco, né, era fundamentado também na piedade pessoal e na oração, como forma de substituir os sacrifícios que não podiam mais ser oferecidos, porque os sacrifícios só eram feitos no templo, naquele altar que foi profanado, né? Essa é uma visão panorâmica, tá, gente, do período interbíblico. Nos ajuda a compreender, por exemplo, por que a Bíblia do Novo Testamento é escrita em grego e não mais em hebraico, né? Então, se, por exemplo, vocês prestarem atenção em tudinho que eu falei aqui, vocês vão lembrar que foi o movimento de helenização iniciado com Alexandre o Grande, que foi responsável por essa troca de idiomas, tá certo? Meus queridos, eu quis ser rápido, eu quis ser breve, e assim nós encerramos esse estudo na certeza de que, embora o período interbíblico não está na Bíblia, está na Bíblia ou não está na Bíblia? Não está na Bíblia, tá? Mas nós temos a certeza de que o seu entendimento histórico nos ajuda a compreender os relatos bíblicos. Um grande beijo para vocês e a paz do Senhor, porque isso sim está na Bíblia.